O início da Igreja e Atos dos Apóstolos. No coração de Jerusalém, cerca de 2000 anos atrás, nasceu um movimento que transformaria a história do mundo. Um pequeno grupo de discípulos, simples pescadores, cobradores de impostos e mulheres de fé, tornou-se testemunha de algo extraordinário: a ressurreição de Jesus Cristo. A partir desse momento, os Atos dos Apóstolos registram a trajetória da primeira comunidade cristã, seus desafios, perseguições e vitórias. Este é o relato do início da Igreja. O contexto histórico. O período em que a Igreja surgiu era marcado pela dominação romana. A Palestina estava sob o controle do Império, com soldados patrulhando as ruas e tributos pesados sendo cobrados. Jerusalém era um centro religioso fervoroso, com judeus aguardando a chegada do Messias prometido pelos profetas. Foi nesse ambiente de opressão política e expectativa espiritual que os discípulos de Jesus receberam a missão de espalhar o Evangelho. A ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo. Após sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias. Ele ensinava sobre o reino de Deus e os preparava para uma nova etapa. Reunidos no Monte das Oliveiras, ouviram a promessa: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, diante de seus olhos, Jesus foi elevado ao céu. A cena foi marcada por reverência e espanto. 2 anjos apareceram e declararam: este Jesus, que dentre vós foi elevado, virá do mesmo modo como o viste subir. A esperança da Igreja se fundamentava nessa promessa. O Pentecostes, o nascimento da Igreja. 10 dias depois da ascensão, durante a festa de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. A cidade, cheia de peregrinos, ficou em alvoroço. Pessoas de várias nações ouviram os discípulos proclamando as grandezas de Deus em seus próprios idiomas. Pedro, com ousadia, se levantou diante da multidão e anunciou: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se uniram à fé. Assim nasceu a Igreja, uma comunidade movida pelo Espírito e fundamentada no amor de Cristo. A vida da primeira comunidade cristã. A comunidade primitiva vivia em comunhão. Partiam o pão de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos e compartilhavam tudo o que possuíam. Não havia necessitados entre eles, pois vendiam propriedades e repartiam conforme a necessidade de cada um. Essa vida de unidade e generosidade atraía a simpatia do povo, mas também despertava a oposição das autoridades religiosas. Ainda assim, milagres e sinais eram frequentes. Pedro e João curaram um coxo à porta do templo, e o povo se maravilhava ao ver o poder do nome de Jesus em ação. Perseguição e coragem. Com o crescimento da Igreja, veio também a perseguição. Os líderes do Sinédrio ordenaram que os apóstolos parassem de pregar, mas eles responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Estevão, cheio do Espírito Santo, se tornou o primeiro mártir cristão. Apedrejado por anunciar a verdade, sua morte provocou grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Muitos se dispersaram pela Judéia e Samaria, levando a mensagem ainda mais longe. Mesmo diante da violência, a fé não foi silenciada. Pelo contrário, cada perseguição se transformava em oportunidade de expansão. A conversão de Saulo. No auge da perseguição, surge uma figura central: Saulo de Tarso. Determinado a destruir a Igreja,
recebeu cartas para prender cristãos em Damasco. No caminho, porém, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cego por 3 dias, Saulo foi curado quando Ananias, discípulo do Senhor, orou por ele. Aquele que antes perseguia se tornou Paulo, o maior missionário do cristianismo, levando o evangelho aos gentios e escrevendo cartas que moldariam a fé da igreja por séculos. Expansão missionária. A partir de Antioquia, Paulo e Barnabé iniciaram viagens missionárias, pregando em sinagogas e entre gentios. A mensagem rompeu barreiras culturais e geográficas. Igrejas surgiram em cidades como Filipos, Corinto e Éfeso. Apesar das perseguições, prisões e naufrágios, Paulo continuava a proclamar com ousadia: Cristo é a esperança da glória. Enquanto isso, outros apóstolos também levavam o evangelho. Pedro evangelizou em Cesareia e abriu as portas da fé aos gentios com a conversão de Cornélio. Tiago liderava a igreja em Jerusalém. Cada passo confirmava que a promessa de Jesus estava se cumprindo. O evangelho alcançaria os confins da terra. Desafios e conflitos. Com a expansão, surgiram também conflitos internos. Havia debate sobre a necessidade de os gentios obedecerem à lei judaica. O Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, estabeleceu que a salvação era pela graça, e não pelo cumprimento da lei, garantindo liberdade aos novos convertidos. Outro desafio era a idolatria presente nas cidades gregas e romanas. Os apóstolos confrontavam práticas culturais profundamente enraizadas, muitas vezes arriscando suas vidas. Mesmo assim, o evangelho transformava corações e mudava sociedades. Prisões e testemunho em Roma. A última parte de Atos narra a prisão de Paulo. Mesmo encarcerado, ele pregava com ousadia, testemunhando diante de governadores e reis. Em sua viagem a Roma, enfrentou naufrágio, mas nem isso o deteve. Ao chegar à capital do império, Paulo pregava em sua própria casa, recebendo todos que vinham ouvi-lo. A igreja agora alcançava o coração político do mundo conhecido. Atos termina em aberto, mostrando que a missão não tinha fim. O evangelho continuaria a se espalhar, atravessando séculos até chegar a nós hoje. Conclusão. O início da igreja, narrado em Atos dos Apóstolos, é uma história de fé, coragem e poder do Espírito Santo. Assim como no primeiro século, o Espírito ainda guia a igreja, levando a luz de Cristo a todas as nações.